eu estou falando que nem Moisés. Se o Senhor não for comigo, eu nem vou. Então, se eu estou aqui agora, é porque Jesus está aqui comigo. Amém? Então, eu agradeço muito a oportunidade. Assim, é uma família que eu amo demais da conta. Vocês não sabem a preciosidade que vocês têm aqui. Portanto, lembrando dos primeiros cultos que eu estava lá em Boston, né? A Tatiana falava assim: irmãos, não espera a gente ir embora para vocês falarem que estão sentindo saudade. Então, valorizem aquilo que vocês têm aqui, porque são homens e mulheres de Deus. É um homem que zela pela palavra do Senhor. É o que mais me chamou a atenção, pastor. Que gosta das coisas corretas, que não tem um coração corrompido pelas coisas deste mundo, mas que está aqui em defesa do Evangelho, porque ele está preocupado com sua alma, ele quer encontrar com você na glória, e eu também. Amém? Aleluia, glória a Deus por isso. Então, eu moro lá em Boston, agora em julho, dia 25 de julho, fez 7 anos que eu estou aqui. É a minha primeira vez que eu saio de Boston, e que eu vim aqui à Flórida, vim encontrar com uns amigos muito queridos, e aprove Deus que eu estivesse aqui. Nossa, eu estou muito feliz, muito constrangida pelo mimo do Senhor na minha vida, porque eles assim, nossa, estão me tratando igual a Rainha Esther. Só faltei tomar banho nos olhos, nos azeites. Mas está sendo uma bênção, está sendo uma bênção. Eu retorno amanhã cedo e outras vezes a gente vai ter, em nome de Jesus, se não aqui, mas na glória. Amém? Aleluia. Irmãos, Deus é lindo, muito lindo, porque desde o início do culto eu estou vendo que a direção que o Espírito Santo de Deus me deu foi essa que nós vamos fazer aqui. Porque desde o momento que eu soube que eu estaria aqui falando para vocês, eu comecei a perguntar ao Senhor o que eu poderia trazer para a igreja. E eu vou trazer à igreja algo que eu já compartilhei em outra igreja. Porque eu gosto de falar daquilo que eu vivo. Porque aí eu tenho autoridade, compreende? Eu não posso falar daquilo que eu não sei, daquilo que eu não conheço, daquilo que eu não vivo. Então, aquilo que vocês vão escutar aqui é o que eu vivo. E eu sei que muitos de vocês também vivem e vão poder aprender um pouco comigo e eu com vocês. Amém? Senhor, eu estou aqui, Pai. Teu servo já orou por mim, mas em nome de Jesus, eu falei para o Senhor que se o Senhor não estivesse aqui comigo, não precisava nem de eu estar. Então, Senhor, se eu estou aqui hoje é porque o Senhor está comigo e eu preciso de Ti, Espírito Santo, aleluia, na condução da Tua palavra. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler lá os irmãos tentar rapidinho, né? Porque eu me empolguei aqui, os irmãos estão em pé. Me perdoam. Em 1 Coríntios 4, de 16, 2 Coríntios, perdão, de 16 a 18. Desde o início, nós estamos ouvindo aqui pessoas falando que estão passando por lutas, mas que estão sendo gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, não é verdade? Olha o que diz a palavra. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Olha, você passa por tribulação, eu passo por tribulação, todos nós aqui passamos. Mas o apóstolo está dizendo aqui que não é para a gente ficar ligado nisso, não, porque isso aqui tudo vai passar. O que nos importa é o que vem depois. Aleluia. É a nossa vida eterna com o Senhor. Aleluia. Mas não é fácil, não. Não é fácil você chegar aqui e cantar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer. É muita hipocrisia da minha parte dizer que é fácil cantar isso. Não é. Existe um caminho a ser percorrido para que eu consiga cantar isso sentindo de verdade. Existe um caminho para ser percorrido para que eu possa de fato crer que se Deus fizer na minha vida aquilo que eu preciso e desejo, Ele continua sendo Deus na minha vida. Porque quantos de nós, na primeira espremida, sai da igreja? Quantos de nós
gente está sendo apertado pela situação, pelo vale, a gente revela quem a gente realmente é em Deus. Amém? Se eu de fato creio que Deus é o meu refúgio, que Deus é meu socorro bem presente na hora da angústia, é nessa hora que eu vou revelar. Então, eu quero trazer para nós aqui, refletirmos, né, no tema que é profetizando no vale. Profetizar no sentido de proferir, acreditar que algo de bom vai sair do vale. Quando eu falo em vale, porque existem, né, aí o sentido literal da palavra, vale, uma depressão, né, num terreno plano, mas existe uma depressão que é considerada como vale. Existe o vale que está relacionado a uma tribulação, a um momento de angústia, de aflição que eu vivo, que você vive, não é verdade? E aí eu quero falar sobre isso. Eu quero falar o que é esse vale, o que a Bíblia fala desse vale, por que a gente passa pelo vale, quanto tempo que dura esse vale. Ai, meu Deus, será que vai durar mais 2 anos, mais um mês? Eu não aguento mais essa vida. Quanto tempo isso dura? Eu quero falar sobre isso nessa noite. E a primeira coisa que eu gostaria de trazer para a igreja é que a Bíblia tem várias referências sobre vale. E eu vou trazer 2 para nós. Quando a gente fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabia que quando a gente fala isso, o salmista quando escreveu isso, esse vale da sombra da morte é uma trilha estreita e muito perigosa que está cortando as montanhas lá na Palestina, entre o Mar Morto e Jerusalém. E você imagina, é um caminho bem estreito que do lado tem um grande vale. E aí o pastor pastoreava as ovelhas, passando ali com as ovelhas. Numa mão ele carregava um bastão para espantar as feras que porventura atacavam as ovelhas. E na outra mão ele tinha um cajado com uma isca na mão, que se a ovelha porventura caísse, ele jogava e pegava a ovelha e trazia de volta. Certo? Então esse vale da sombra da morte é o nome que se dava a esse caminho estreito, que exige do pastor de ovelhas cautela e vigilância. E aí, trazendo para o nosso dia de hoje, tem vários que a gente vive, tem situações que a gente vive que nos exige cautela e vigilância. Por exemplo, a gente está num país que muitos de nós não temos documento. Muitos de nós não temos uma drive license. Aí, você vai dirigir de desinvestado? Não posso, eu preciso ter cautela, eu preciso ter vigilância. Afinal de contas, eu estou nesse vale, eu preciso da minha licença. Então, eu tenho que dirigir com cautela, eu tenho que dirigir com vigilância. Eu não posso passar perto do policial e falar, ai para ele, a 120 km por hora. Eu não estou sendo nem um pouquinho cautelosa, nem um pouquinho vigilante. Então, existem vários que exigem isso de nós. Cautela e vigilância. Existem vários que é só Deus que pode fazer. Existem vários que o homem decreta uma coisa que é imutável. Só o Senhor pode fazer. Tem uma história na Bíblia que está lá em 2 Reis 3, de 16 a 20. Eu não vou ler para vocês, que é um texto muito longo, mas eu vou resumir aqui a história rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Na época, tinha o rei Jorão, filho de Acabe, e ele recebia, né, impostos do rei, do rei dos Moabitas. Só que esse rei dos Moabitas resolveu não mais pagar os impostos. E aí, o que ele fez? Esse Jorão queria lá tirar satisfação com ele. Ele se juntou com outro rei de Judá, o rei Josafá, e mais o rei de Edom. Falou, vamos lá, vamos lá tirar satisfação com esse rei, afinal de contas ele está se recusando a pagar os impostos. Vamos sim, a sua luta é a minha luta, usando as minhas palavras. Se juntaram os 3 e foi lá tirar satisfação com o rei dos Moabitas. E aí eles pensaram assim, qual o caminho que a gente vai fazer até chegar a esse lugar? Aí um deles virou e falou assim, vamos fazer o caminho do deserto. Aí estão lá fazendo o caminho do deserto. No caminho do deserto, ter passado 7 dias,
a água terminou, não tinha mais água, estava todo mundo com sede, os cavalos com sede, mas tinha vários vales aonde eles estavam, várias covas, vários vales. E aí eles falaram assim, poxa vida, Deus deixou a gente vir aqui para morrer os 3 reis. Aí eles pensaram, vamos chamar um profeta para ver o que vai acontecer com a gente, se Deus está com a gente mesmo. Aí veio Eliseu que profetizou a vitória deles sobre o rei dos Moabitas. E olha o que aconteceu. Aí eu vou ler só lá o 18. 2 Reis, capítulo 3, 16 a 20, mas eu vou ler só o 18. Isso é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis, e o vosso gado e os vossos animais vão se fartar. Tem condição de acontecer uma coisa dessa, naturalmente falando? Imagina, você está lá no deserto, cheio de covas, não tem água, nem sombra de água, não tem vento, não tem chuva, mas Deus falou que ia ter água ali naquela cova. Ou seja, o que eu quero dizer? Tem vale que é só Deus. Quando você está diante de um diagnóstico, o médico está te decretando aí, você só tem 1 mês de vida. Mas aí tem Deus para intervir na sua vida. Só Ele pode fazer. Você tem aí um presidente que é contra os imigrantes, que está fazendo e acontecendo, mas se você está debaixo de uma promessa, Deus está trabalhando por você. Só Ele pode fazer. Amém? Então nós precisamos crer nisso. Irmãos, quem é que passa nesse vale? Quem é que passa por tribulação? E aí eu preciso abrir um parênteses e dizer que muitos de nós passamos por vales e tribulações porque nós escolhemos, fazemos escolhas erradas. Muitas vezes eu estou sofrendo num casamento porque eu desobedeci o Senhor. Porque Deus falou não casa e eu casei. Aí não adianta mais você, é o diabo, é isso, é aquilo outro. Não. Por isso precisamos ter o Espírito Santo de Deus na condução das nossas vidas. Para que a gente possa fazer escolhas certas. Para que a gente possa, em nome de Jesus, acertar naquilo que a gente vai fazer, para que a gente não venha se arrepender. Porque se eu quero ter uma vida de santidade, conforme nós aprendemos aqui na escola dominical, se eu quero mais de Deus, eu preciso andar de acordo com a palavra do Senhor. Eu não posso fazer do meu casamento algo descartável, como a gente tem visto hoje, até dentro das igrejas. Eu caso, aí não deu certo, briguei e tal. Não! Se casou errado, vai ter que pagar o preço. Porque Jesus faz milagre, porque Ele fez. Jesus faz milagre. Agora, só que as pessoas não querem mais pagar preço. As pessoas não querem mais pagar preço pelo seu casamento. Não querem pagar preço mais pela vida de alguém em oração. Porque hoje nós estamos muito amantes de nós mesmos. Olhando só para o nosso umbigo, só para o nosso problema. Esquecemos do nosso próximo. Então, por que eu estou falando isso? E falo com autoridade? Eu tenho um divórcio na minha vida. Eu tenho uma mancha na minha ficha, no meu currículo. Não sou nem um pouco orgulhosa disso. Não defendo o divórcio. Divórcio não vem do Senhor. Mas já passou. Eis que tudo se fez novo. A misericórdia de Deus se renovou na minha vida. Então eu estou aqui e posso dizer para vocês que Deus faz quando a gente se coloca na posição dele. Amém? Então, precisamos tomar cuidado para não fazer, nós mesmos não entrarmos nos vales. Nós mesmos não entrarmos em situações difíceis. Todo aquele, quando eu falei quem é que passa pelo vale, eu estou correndo por causa do relógio ali. Ok. Todo aquele, irmãos, perguntei para nós aqui, quem é que passa pelo vale? Todo aquele que tem promessa de Deus passa pelo vale. Sabe por quê? Porque é no vale que você vai ter o seu caráter aperfeiçoado. É no vale que você vai ter o seu nível espiritual elevado. É no vale que você vai crescer espiritualmente. É no vale que você vai aprender coisas com o Senhor, que você vai ter mais intimidade.
Só se você jogar a toalha que você não vai aprender. Vocês conseguem me entender? Se vocês desistirem no meio do caminho. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Aleluia. Se Deus tem um propósito na minha vida, se Deus tem um propósito na sua vida, a gente vai passar pelo vale. Mas eu tenho uma boa nova. Porque Aleluia. Tem vale, mas tem monte também. Aleluia. A gente vai lá embaixo, mas também a gente vai para cima. Aleluia. Quer um exemplo? Olha eu aqui. Jamais, a olho humano, eu estaria aqui hoje se também não tivesse monte na minha vida. Se Deus também não fosse aquele que exalta o que está abatido. Tem vale, mas tem monte. Não se esqueçam disso. Amém? Amém? O nosso foco, a gente precisa fazer a diferença. Porque se nós temos propósitos de Deus para ser cumpridos aqui, a gente não pode andar aqui nesse mundo como um navio sem leme, sem direção, sem rumo. A gente precisa saber, aqui nós viemos, o que Deus quer fazer através de mim, através de você. Mas a gente só vai descobrir isso se a gente buscar ter uma vida com o Senhor. E você tem um pastor aqui que te direciona para isso, eu tenho certeza disso. Aqui na escola dominical mesmo nós aprendemos muita coisa. Então, quer ter vitória? Vai mergulhar na palavra. Amém. Quer ter vitória? Vai aprender as coisas do Senhor. Aleluia. Porque a nossa luta não é contra o marido, contra o vizinho, não é contra o Trump, não é. A nossa luta é contra as potestades. Amém. É verdade, Jesus. Eu não vou lutar com armas carnais, eu luto com armas espirituais. Aleluia. Amém? Já disse, amém, amém. A gente passa por esse vale para que a gente possa ter o nosso caráter aperfeiçoado. Quanto tempo que vai durar esse vale? Muito bem. Esse aí vai depender de mim e de você. Enquanto eu não aprender aquilo que Jesus quer me ensinar, eu vou permanecer no vale. Mas também não posso me colocar na posição de juiz de ninguém. Aquele ali está passando problema porque está em pecado. Absolutamente. Você já pensou se as pessoas fizessem isso com José? Olha, José, íntegro, foi escorraçado lá pelos irmãos, preso, não é isso? Aí depois de tantos anos, foi 12, pastor? 12 anos? Yes? Que ele foi exaltado, governador do Egito. Mas pelo meio do caminho, nos dias atuais, quantas pessoas não olham para nós e falam, aquele ali está passando por aquele ali porque está em pecado. Não, Jesus trabalha. Jesus trabalha no nosso caráter. E Ele nos ama. Ele quer que a gente cresça espiritualmente. E Ele permite. Porque, irmãos, confessa. Quando está tudo bem, a gente ora mais ou menos. Menos, não é? O trem tem que apertar para a gente orar mais. Infelizmente, não deveria ser assim. Mas é. A gente faz assim. A gente jejua mais, a gente ora mais quando o trem está apertado. Mas não pode ser assim. Né? E aí, Deus, no seu infinito amor, Ele permite sim que a gente passe por esse vale para que a gente possa chegar a Ele. O que a Bíblia fala? Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Entende? Ele quer que a gente chegue a Ele, Ele quer que a gente corra para Ele. Eu passei por uma experiência maravilhosa por esses dias, uns poucos meses atrás. Eu estava fazendo, no finalzinho vocês vão entender muita coisa que eu estou dizendo, que um breve testemunho que eu vou dar. Eu estava conversando eu faço terapia com um cristão, com um pastor cristão, e eu estava lá dizendo assim para ele, poxa vida, olha, no consultório, poxa vida, mas por que às vezes eu oro por coisas tão pequenininhas e Deus me responde, mas aquilo que eu quero, que eu considero grande, Ele não está me respondendo. Tipo, irmãos, Deus me responde coisas assim, que estou lá limpando casa, que eu sou house clean, aí sempre. Aí eu desmonto um treco lá para limpar, e não estou conseguindo montar de novo. Aí eu falo, Jesus, me ajuda. Irmãos, na hora, aí o Espírito me ajuda, eu monto.
Ou então você está lá limpando a casa, né? Aí você perde o pano para a casa fora, né? Que você está tirando. Aí com medo da patroa ver aquele pano. Aí você fica, Jesus, me mostra onde eu deixei aquele pano. Na hora. Então, Deus, estou dirigindo, preciso de uma vaga. Senhor, preciso de uma vaga aqui. Na hora. Mas por que Deus não me escuta, não fala quando eu estou precisando dessa coisa grande? Vocês vão entender daqui a pouco? Poxa vida, parece que Deus está em silêncio, parece que Deus não faz e tal. Eu falando, né? Irmãos, dentro do consultório, diante de Deus, aqui nesse altar, eu escutei a primeira vez a voz do Espírito Santo. Assim, soft, como algodão, falando. Experimenta falar comigo como você fala para os seus amigos. Por que você não vem a mim em primeiro lugar? E aquilo mexeu tanto comigo que uma sessão de terapia quase virou um culto pentecostal. Falando sério. O terapeuta ele é cristão. Aí eu no meio assim, eu falei assim, olha, eu estou ouvindo a voz de Deus aqui falando isso para mim. Aí ele começou, aleluia, glória a Deus. Ele quase virou um culto pentecostal. Aprendi, eu estou passando isso para vocês. Quantas vezes a gente, no meio do problema, a gente vai lá e fala para todo mundo, menos para o Senhor. É, Jesus. Quantas vezes a gente vai, bate, liga para o pastor, liga para a esposa do pastor, liga para a melhor amiga, liga para o profeta no Brasil, liga e faz, mas não vai no quarto, não dobra o joelho e não fala o que você está sentindo. É ou não é verdade? Ou aprendi isso depois de velha. Agora, então assim, achegai-vos a mim, e eu achegarei. A palavra do Senhor nos garante isso. Amém? Aleluia. A gente vai ter muitos vales, viu? Ao longo da vida. Mas como eu disse, tem vale, mas tem monte. E a gente pode romper nesses montes. E aí, eu quero dizer para você, citar algumas posturas, algumas coisas que a gente precisa ter ciência, para que a gente possa romper no vale, para que a gente não morra no vale. Porque a gente aprende que o deserto é só uma passagem. Ninguém vai viver eternamente no deserto, não é verdade? E aí, para romper nesse deserto, a gente precisa ter posturas, algumas ciências de algumas coisas. Eu enumerei aqui. Primeiro, para eu romper no vale, eu preciso largar o passado. Eu não posso ficar preso no passado. Eu não posso ficar carregando um fardo desnecessário. Vou dar um exemplo meu aqui. Como eu disse no início, eu gosto de falar aquilo que eu vivo. Quando eu cheguei aqui, lá no Brasil, eu sou formada como professora de biologia. Então, eu tinha toda uma vida estável, eu era funcionária pública, eu tinha minha casinha, eu tenho, né, minha casinha lá e tal. Ai, irmãos, quando eu cheguei aqui, eu começava a ajoelhar para limpar aqueles vasos. Eu chorava e falava, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Jesus, amado, tem misericórdia de mim. Ai, quando eu olhava para cara daquelas patroas que olhavam para mim, não hoje, mas no início, com aquele desdém. Eu não preciso disso, eu comigo mesma, e chorava. Ajoelhada ali no chão, eu chorava. Porque eu no início ajoelhava assim no chão para limpar os vasos, assim, nos rodapés e tal, que tem que ser bem feito, né? Ainda mais quando você trabalha para os outros, mais ainda. Aí o que acontece? Um dia, eu atinei e falei assim, escuta aqui, Adriana, presta atenção. Você pode voltar para o Brasil? Agora? Não. Então você vai ter que aprender a ser feliz com aquilo que você faz. E para de reclamar. Para de ficar lembrando do seu passado. E viva o seu presente. Sabe por quê? Porque para a gente viver o novo de Deus, a gente precisa jogar as coisas velhas para fora. Hoje, eu limpo o vaso cantando. Se Deus fizer, Ele é Deus. Eu varro, eu tiro pó, louvando, ouvindo pregação. E esqueci. Por quê? Para eu viver o novo de Deus, eu não posso ficar agarrada no passado. Eu fui abusada sexualmente por uma pessoa muito próxima na minha infância. Agora, já liberei perdão. Mas antes, eu ficava, coitado de mim. Não posso. Eu tenho que largar o passado. Eu tenho que viver o novo de Deus. Se eu não libero perdão, se eu não sou curada, se eu não estou apta para viver o novo de Deus. Eu não estou
romper no vale. Você entende? Então, eu preciso ter essa postura, ó, consciência. Não vou ficar olhando para o meu passado, é daqui para frente. E assim a gente vai rompendo. Amém? Amém? Outra coisa, e aí, né, para você viver o novo de Deus, quando largar as coisas do passado, essas emoções, essas feridas na alma que eu citei, essas condições, porque o diabo sempre quer fazer a gente achar que o que era no passado era melhor e mais prazeroso. Mas a gente, quando larga, o Senhor renova. Né? Aí você é capaz, como eu, de fazer as coisas louvando, ouvindo pregação, etc. Sempre sorrindo, entendeu? Porque eu já ouvi das minhas clientes: nossa, mas você está sempre sorrindo. E elas já me viram chorar. Algumas delas. Mas é uma escolha que a gente faz. Eu quero viver o novo de Deus, então esquece o passado. Amém? Aleluia! Olha, o pastor falou aqui hoje na escola dominical sobre perdão. Se você está agarrado a alguém no passado, não liberou seu perdão, você está deixando de viver o melhor de Deus. Você está preso. Você precisa liberar o perdão. Você não tem que sentir. Ainda não senti de perdoar. Não existe isso. Pai, perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você e eu somos hipócritas quando fazemos essa oração e não perdoamos. Porque meu tempo foi você que fez. Olha, você escolhe perdoar e leva para Jesus, para a cruz, aquilo que você sente. Senhor, a partir de hoje, eu libero perdão para aquela mulher que levantou aquela calúnia contra mim. A partir de hoje, eu libero perdão para o meu marido que me traiu. E, Senhor, mas o Senhor está vendo que eu estou sentindo uma ferida na alma muito grande. Eu não consigo nem olhar para a cara dele. Eu não consigo nem... Fala, seja sincera. É isso que Deus quer. Rasga o seu coração, se desnude diante do Senhor. Amém. Porque, às vezes, a gente chega diante de Deus. Eu conheço pessoas que chegam perto do Senhor, até na sua intimidade, cheio de lero-lero. Oh, Deus altíssimo. Não, Deus quer intimidade. Rasgue-se mesmo. Fala aquilo que você está sentindo. Deus, eu estou com ódio. Eu estou com vontade de quebrar a cara daquela pessoa. É aquilo que você está sentindo. O Espírito Santo de Deus vai movimentar. Vai fazer a mudança que a gente precisa. Irmãos, mais uma vez, eu vou repetir quantas forem necessárias. É a sua atitude, é a sua postura que manda. Para que você possa romper no vale. Amém? Amém. Outra coisa que a gente pode fazer é se agarrar na promessa. Para você romper, tá lá difícil, você não consegue enxergar nada de bom. Mas você, o que a palavra lá em Lamentações 3:21 fala? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Toda vez que o trem ficava, que eu não conseguia enxergar a luz no fim do túnel, eu trazia à memória as promessas do Senhor. E uma delas era que quando eu vim para a América, eu estava num culto de despedida que fizeram para mim, e aí levantou-se 3 profetas para me entregar uma palavra. Pessoas diferentes em momentos diferentes. Aí 2, um homem e 2 mulheres, eles me entregaram só coisas boas. Sabe? Que isso, que aquilo, glória a Deus, aleluia, estou indo para os Estados Unidos, pererê, barará. Aí veio a terceira, que eu nunca mais esqueci, e é ela que eu trago à minha memória todos os dias, que me dá esperança. O Senhor usou a boca dela e disse: você vai chorar muito naquela terra, mas não retroceda, pois eu estou contigo. Amém. Toda vez que eu não conseguia ver a luz no fim do túnel, eu lembrava desse passado. Bom, então o Senhor falou que está comigo, então eu não tenho direito de voltar para trás. Então o Senhor me ajuda a seguir. Amém. Você entende? Amém. Nossa, então é trazer à memória as palavras que você tem, as promessas que o Senhor te deu. É perseverar, é não desistir. Porque o inimigo, em todo tempo, ele mente para a gente, para falar que a gente não vai vencer, que a gente não tem, né, para onde ir, que
Deus não está te ouvindo, que Deus não vai fazer, mas ele é um mentiroso, porque não é isso que a palavra te fala, não é isso que a palavra do Senhor me garante. E aí, eu preciso, para não acreditar nas mentiras que o diabo implanta na minha mente, eu preciso ter a minha mente renovada. E como que a minha mente é renovada? Com a palavra do Senhor, com louvor, com pregação. Não é verdade? Então, você está ruim já, você já está ruim. Mas aí você só fica vendo coisas que vão alimentar a sua carne, conforme nós aprendemos aqui. Aí o seu espírito vai ficar mais baixo ainda. A sua carne só vai sobressair, as suas vontades carnais. Então, nós, para não acreditar nas mentiras que o diabo lança na nossa mente quando a gente está no vale, a gente precisa ter a nossa mente renovada. E essa renovação da mente vem pela palavra do Senhor. Vem pelo ouvir a palavra do Senhor através de pregações, através de louvor. Você está trabalhando, limpando casa, whatever, eu não sei o que você faz, mas se você tem condição, faça isso quando você está sozinho. Não tem nada que te impeça. Eu posso fazer isso porque eu trabalho sozinha. Raramente eu encontro com os clientes em casa. Então aí eu boto louvor. Às vezes eu levava até caixinha de YouTube, quando a casa é muito grande, e botava o som numa altura e estava lá limpando. Estava lá no andar de cima, mas ouvindo. Você entendeu? Porque eu preciso alimentar o meu espírito. Para que eu não venha sucumbir. Porque a luta é dura. O diabo, meu filho, quer passar na rasteira na gente em todo o tempo. Ele quer ganhar nossa alma. Mas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Olha, outra postura que eu preciso ter para romper no vale é não deixar de congregar. A brasa fora do braseiro apaga. Então, não se isole. Não fique sozinho. Tá difícil? Corra para Jesus. Se alie a pessoas que vão te alimentar. Falta 5 minutos. Se alie a pessoas que vão te ajudar, não te colocar para baixo. Tenha uma amiga que você realmente possa confiar e que possa te ajudar. Você entende? Não é te levar mais para o buraco, não. Porque nós somos seres sociáveis. Ninguém aqui nasceu para ficar sozinho e viver sozinho. Nós precisamos ter uma característica de ser interrelacionais. A gente precisa se relacionar com as pessoas. Então não se isole, porque isso vai fazer você definhar. Isso vai fazer ficar mais difícil romper no vale. Amém? Olhar sempre para a cruz, que é a nossa vitória maior. Ali, quando Jesus morreu naquela cruz, a nossa vitória foi decretada. Ele está falando ali, ó, minha filha, você é vencedora, o meu sangue te garante a vitória. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Amém, meus irmãos? Olha, eu quero contar para vocês rapidinho. Conforme eu disse, os vales, eles são lugares de dificuldade, de angústia, de desespero. Mas também no vale a gente experimenta o novo de Deus. A gente eleva de nível, a gente adquire uma maturidade. Eu cheguei aqui há 7 anos atrás. No dia 25 de julho, eu casei, meu marido estava aqui e eu estava no Brasil. Eu tenho um filho, hoje ele está com 19 anos. E viemos, nós dois, chegamos aqui no dia 25 de julho. Ficaria apenas 2 anos, porque, como eu disse, eu era funcionária pública, então eu apliquei para ter uma licença sem vencimento, né, durante 2 anos. E, ok, passados 5 meses que eu estava aqui, o meu filho começou a apresentar sérios problemas. E o meu filho nunca foi uma criança que nenhum professor me chamou na escola. E eu sou professora, então eu entendo um pouco de pedagogia, apesar de não ser pedagoga. Mas o meu filho nunca teve nenhum professor que notou algum problema nele. Sempre foi inteligente, responsável, sabe? Uma vida normal, sempre, sempre. Aí quando a gente chegou aqui, eu cheguei aqui em julho, quando foi final de novembro, ele começou a apresentar mudanças no seu comportamento. E eu vou ter que encurtar essa história. Nessa mudança de comportamento, foi agravando, agravando, agravando. Meu filho ficou internado no hospital psiquiátrico durante 3 anos e 8 meses. Ele foi diagnosticado pelos médicos com TOC. Aqui é conhecido como OCD, transtorno obsessivo compulsivo. Porém, o médico aqui diz que ele tem um TOC severo.
autismo e esquizofrenia. Mas o meu filho não tem autismo, meu filho não tem esquizofrenia, e eu repreendo o toque em nome de Jesus. Então, olha, mas eu estou encurtando, vocês não têm noção do que nós vivemos nesse tempo. O meu filho ficou 1 ano sem ir em casa, literalmente, porque ele ficou morando no hospital residente. E ele ficou 1 ano sem ir. Quando meu filho voltou para casa, a ir em casa, ele começou a ir assim, passava horas, aí voltava. Passava um dia e voltava. Quando meu filho voltou para casa pela primeira vez, depois de 1 ano, o meu filho parecia um peru, sabe, andando para casa fora, todo feliz, porque estava na casa dele, sabe como? Porque tinha voltado, estava no seu ambiente, no seu quarto, entrava no quarto dele, via televisão, via os joguinhos dele, via as coisas dele. Ele estava em êxtase de tanta felicidade, porque tinha ficado 1 ano sem ir em casa. Mas aí, esse caminho foi muito árduo, porque ainda demorou muito tempo para ele voltar definitivamente para casa. Fez 1 ano em agosto, que ele voltou para casa. E aí, nesse tempo, nesse período de adaptação, muita coisa aconteceu. Muita coisa, não dá para contar. Eu tive agressões dentro de casa, por causa que ele entrava em compulsões, sabe? A primeira vez que eu vi o meu filho sendo amarrado numa cama de hospital, como se ele fosse um doido, um assassino. Eu cheguei a desmaiar, sabe? Quando eu vi aquilo, eu falei, Jesus, onde o Senhor está? Mas eu sei que Ele estava ali, eu estou sendo honesto com vocês, porque se eu estou aqui hoje, vocês acham que é por causa de quem? Porque Ele é o meu socorro. Ele é o meu refúgio. Ele é que tem me ajudado. E é Ele que é o seu socorro. É Ele que te ajuda, que é o seu auxílio. Amém. Mas para isso você tem que ter postura correta. Para isso você tem que buscar na fonte certa. Amém? Amém. Hoje ele tem 19 anos. Mas ele tem, parece que tem 15, porque ele viveu esses 3 anos e 8 meses recluso, fora da sociedade. Então, muita coisa na adolescência ele perdeu, como se ele estivesse vivendo na adolescência hoje. Ele não vai no cinema, ele não vai numa praia, se está muito cheia. Eu vim sozinha. O meu sonho é poder ter trazido meu filho, ele ia amar andar naqueles brinquedos há tempos atrás. Mas ele não consegue estar no meio de multidões ainda. Entende? Então, eu fico assim, poxa, Jesus, se o Senhor fizer, eu cheguei hoje nesse nível. Hoje. Por isso que eu falei para vocês aqui. Não é fácil cantar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, não é fácil. Eu hoje cheguei nesse nível. Senhor, meu filho é teu. Meu esposo é teu. A minha vida é tua, tudo o Senhor tem o controle, todas as coisas são tuas. Então eu quero fazer a vontade do Senhor. Ok, eis-me aqui. Olha aqui onde que eu estou. Mesmo no vale, mesmo meu filho tendo as limitações dele. Hoje sim, ele está infinitamente melhor do que há 4 anos atrás. Mas ainda existe um caminho a percorrer. E Deus continua sendo meu Deus. Deus continua sendo, sabe quem? Sabe aquele versículo? Um versículo que tem no Salmo que diz assim: Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Sabe o que significa esse bem presente no hebraico? É mazã. Significa aquele que vem rapidamente em seu socorro. Então, Deus é o meu socorro. Ele vem rapidamente me socorrer quando eu busco a face dele. É Ele que tem me ajudado. Tem colocado pessoas boas no meu caminho. Mas eu preciso ter a postura correta. Eu quero te convidar, meu querido. Você hoje vai cear. Você hoje vai estar lembrando daquilo que Jesus fez por você. E você tem que trazer a sua memória. Senhor, quando o Senhor morreu naquela cruz do Calvário, o Senhor já decretou a minha vitória. O Senhor já decretou que o Senhor está comigo em todo o tempo. Então perdoa a minha incredulidade. Perdoa quando eu não confio no Senhor plenamente. Perdoa, Senhor, quando eu fico longe dos seus propósitos. Perdão. Para que você possa compactuar disso aqui. Dessa celebração. Porque não é uma
a gente faz essa celebração, a gente está lembrando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele não pode ter morrido em vão. A gente tem que ter postura de não fazer o que não passa, que não tenha valido a pena, entende? Poxa vida, você já pensou você morrer por uma pessoa que depois não vai te dar nenhum valor? Você já pensou? É muito sofrimento. E Deus ama tanto a gente, Ele ama tanto a gente, Ele deu o seu único filho para que a gente possa morar com Ele na glória, para que a gente possa ter uma vida plena, para que a gente possa experimentar daquilo que Ele tem. E eu quero declarar, junto com essa igreja, com o povo de Cristo aqui, que Deus é Deus. Aleluia. Não importa, Deus é bom em todo tempo. Eu não sou merecedora de nada, você não é. É tudo pela graça, é tudo pela misericórdia do Senhor. Deus me deu de presente passar aqui 4 dias na Flórida, porque Ele é bom. Não porque eu mereço, mas porque Ele é bom. Glória a Deus, porque Ele me ama. Então eu quero te convidar, meu filho. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Pastor, eu quero que o Senhor me ajude aqui em oração. Vamos orar aqui junto com a igreja. E você vai despojar aí no seu campo aí, juntamente com o Senhor. Pede a Jesus para limpar o seu coração. Pede a Jesus para perdoar a sua incredulidade. Pede a Jesus para remover tudo aquilo que tem sido empecilho de Deus agir na sua vida, que tem sido empecilho de você ver a glória de Deus, de você ver o agir de Deus, de você ter uma vida plena com Deus. Amém? Deus, aleluia. Em nome de Jesus, juntamente com esta igreja, mais uma parte do corpo de Cristo, eu quero te glorificar, te exaltar, te bendizer. Ó Deus, por estar aqui nesta noite, compartilhando aquilo que o Senhor fez e tem feito na minha vida. Senhor, eu quero te glorificar, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada irmão aqui nessa noite. Senhor, o Senhor conhece o coração, a necessidade de cada um. Deus, em nome de Jesus, tira, arranca de nós, o nosso coração, toda frieza, tudo aquilo que nos separa